Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Nerd Fiction e hoje, a pedidos, o perfil de Terry Matalas. É isso aí, galera, Capitão Fernando, Almirante Navarro, vamos aqui discutir esse que é o produtor, showrunner, tracker da terceira temporada e única de Star Trek E Picard. Deus Ex-Human de Star Trek Picard. Ele é muito bom, ele é muito bom. Muito bem, gente, olha, a gente já fez isso antes, a gente fez isso pro Alex Kurtzman, né? Quando ele foi renovado. Tem um do Alex Kurtzman, se você estiver interessado, procura aí. Então, como a gente está falando muito do Terry Matalas e tem aí uma petição online, né, para ele continuar no universo de Star Trek, a gente achou que ia ser interessante, aproveita e faz a propaganda da petição que a gente quer ajudar o cara. Vai que ele vê o vídeo, ó, e gosta, pô, esses caras estão ajudando a gente. Exatamente. Vou lá no Brasil visitar eles numa convenção. Vamos mandar esse vídeo direto pro Terry Matalas. Vou marcar ele no Instagram, mandar o Vinícius marcar ele no Instagram. Muito bem, gente, então vamos lá. O nosso querido Terry Matalas tem 47 anos. Exatamente. É o número de Star Trek. 47. É verdade, 47. Olha, ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1975. Em qual cidade, Fernando? Nova Jersey, né? Como é que New você Jersey. lembra assim tão fácil de Nova Jersey? Porque no episódio 6 da terceira temporada de Star Trek Bounty, a gente viu a USS Nova Jersey, 1975, uma linda classe Constitution, da mesma, da 1701, conhecida igualzinho. com o nome de Enterprise, não é aquela? E o mais interessante é que ela não tinha nenhuma porcentagem de alteração. Resumindo, ela era original. É a origem dessa aqui, a origem dessa. Muito E bem. aí, só pra... Eu já falei isso em outro vídeo, mas só para deixar claro, alguns criticam falando, essa nave não deveria existir, porque foi dito que a Enterprise foi a única sobrevivente. Olha, quem disse isso foi o Gene, ok, mas isso não é canônico. O Gene, ele mudava o que ele falava na cabeça dele, que era canônico, toda semana. No dia a dia. Tinha dias que ele falava que a série animada não era canônica, tinha dias que ele falava que os filmes que ele não trabalhou, porque ele foi meio que jogado de escanteio, não era canônico. Gente, não leva isso a sério. O que você tem que levar a sério é o seguinte: no episódio Relics da sexta temporada da Nova Geração, o Picard fala pro Scott, ele tá na ponte da Enterprise e fala, classe Constitution, ele, você já foi? Ele fala, sim, tem uma no Museu da Frota, tá aí, canon pra você. Tá aí. Canon no Museu da Frota. E No Blood, né? No Blood A, No Blood ABC 1701. Muito bem, mas vamos voltar. Qual é o filme predileto de Terry Matalas? Olha, de acordo com o que a gente pesquisou, o filme favorito dele é De Volta para o Futuro. E parece que tá certo, porque ele é proprietário de 2 DeLoreans, mas não é 2 carros DeLorean, é 2 DeLoreans com as modificações do filme para serem The Time Machine, né? Exatamente, pô, se não é o filme predileto, ele pelo menos tem 2 DeLoreans em casa, tá bom pra você? Olha, vamos dizer que se você gosta muito do filme, você tem um. Você tem 2. Inclusive, os 2 dele, pelo que eu tava vendo aí na internet, os carros dele participaram de comerciais de Super Bowl e também tem documentário que os carros dele apareceram. Agora, vou ser honesto, hein? Se eu morasse, eu e o Fernando, lá nos Estados Unidos, eu ia ligar pra casa do Terry Matalas pra tentar fazer uma entrevista na casa dele, que eu quero ver a memorabilia que ele tem em cima dos móveis dele, sabe? Assim, lá no escritório dele. Ele deve ter coisa de Star Trek pra caramba, meu. De acordo com o que o mito conta o seguinte: ele cresceu nos anos 70, fã de Star Trek, na época dos anos 70 que você tinha a série animada e mais tarde os filmes da série original no cinema. Na TV, sem falar que Star Trek fazia muito sucesso nos anos 70 por causa do sistema de syndication. E Star Trek estava sendo comercializado livremente para vários emissores e passava várias vezes na TV. Criança, antigamente para você ver um programa, você tinha que ligar a sua TV e não o seu celular, o seu stream. Exato, e ligar a sua TV na hora que estava passando o programa, que senão você perdeu o programa. Você perdia. Mas e para gravar? Na década de 70 não tinha sistema de videocassete para gravar.
Talvez nos Estados Unidos nos anos 70 já tinha o famoso Betamax. O Betamax. Talvez, mas ninguém tinha em casa. Isso é muito isso era coisa de rico. Sabe o que eu fazia quando era moleque nessa época? Gravava em fita cassete só o áudio do episódio. Olha que coisa absurda. Só o áudio. O Okuda fazia isso também. Ele deu uma entrevista falando que ele gravava o áudio dos episódios. Você sabe que eu tinha, eu encontrei, devia ter guardado, eu joguei fora uma fita cassete com Miri. Gravado, Tinha que ser o Miri mesmo. Mas sobrou esse, vai fazer o quê? Okay. Episódio ruim, mas sobrou. Era ele que tinha, eu gravei tudo. Muito bem, aparentemente ele se apaixonou pela essa ideia de cinema e foi fazer escola, foi fazer faculdade, e ele tentou desesperadamente entrar no sistema que existia dentro da Paramount, dentro de Star Trek, tá? Porque nessa época, nos anos 80 e 90, Star Trek era produzido diretamente pela Paramount CBS. Como assim? Gente, a série original foi produzida por uma empresa chamada Desilu e foi vendida para os canais. A Desilu foi comprada, basicamente, adquirida pela Paramount e aí foi absorvida e junto com isso veio Star Trek. Na Avenida Melrose, se eu não me engano, 5555. Parabéns, né? Você nunca foi lá? Não, nunca fui. Eu estive lá, eu visitei os estúdios. Nunca fui na Melrose. É muito legal. Mas, hoje, quem produz Star Trek é uma empresa chamada Secret Hideout, que é uma terceirizada, uma contratada da Paramount CBS para produzir Star Trek. Então a Paramount não produz diretamente Star Trek. Do mesmo jeito que os filmes do J.J. Abrams foram produzidos por uma empresa chamada Bad Robot, que é uma terceirizada da Paramount, entenderam? Nessa época, era produzido diretamente pela Paramount. E eles tinham um sistema de estágio e que trazia esses aspirantes... os novos profissionais. Para trabalhar com Star Trek. Ele tentou de todas as maneiras entrar. Ele só vai conseguir entrar mesmo na brincadeira mais ou menos na 4ª temporada de Voyager, 6ª temporada de Deep Space Nine, sem crédito, você não vai achar isso no IMDb, tá? Sem crédito como assistente. Ele fazia o quê? Levava café, levava script, ele fazia o que tinha que fazer. Resumindo, ele era o faz-tudo, entendeu? E feliz da vida por poder limpar o chão de Star Trek. Isso é fã, cara, tá certo. Começar pelo princípio mesmo. E, gente, apesar dessa informação não estar em nenhum lugar da internet, o Robert Meyer Burnett, tá, que é o cara que produziu os DVDs dos boxes de DVDs, dos documentários e tal, ele já falou isso várias vezes, que o Terry Matalas, que ele conhece pessoalmente, começou nesse lugar, e em recente entrevista a Jerry Ryan, acho que foi pro The View, mas não sei, Jerry Ryan falou que quando ela chegou em Voyager junto à 4ª temporada, o Terry Matalas tinha acabado de chegar e eles chegaram juntos e ela levava café e script para ele. E outro cara que falou coisa parecida foi o Conor Trunier no podcast Shadowpath One, que ele faz, né, com o Dominic Keaton. E ele falou que se ele soubesse que um dia o Terry ia ser showrunner de Star Trek, ele teria sido mais legal que o menino do café. Teria tratado ele melhor. Teria sido mais legal que o assistente de produção. Porque ele era isso, assistente de produção. Quando a gente entra na 6ª temporada da Voyager, ele ganha um crédito real como assistente do Brennan Braga. Brennan Braga era o showrunner de Voyager. E mais tarde, co-criador e showrunner de Star Trek Enterprise. E lá em Enterprise ele escreveu 2 episódios para a 3ª temporada. Ele já tem alguns créditos, tá? Algumas coisas não creditadas, porque ele estava trabalhando já mais diretamente, porque nesse ponto, gente, quando o Enterprise vem, ele já está trabalhando há 4 anos com a turma e 2 anos oficialmente como assistente direto do showrunner, tudo bem? Então, quando vem Enterprise, ele já estava muito mais influente, ele já estava dando mais pitaco na brincadeira, e quando chega na 3ª temporada de Enterprise, que foi a última temporada que o Braga foi showrunner, ele escreve 2 episódios. O Impulso, que é o episódio 5 da 3ª temporada, e o Estratagema, que é o episódio 14. Mas ele não deixa a produção na 4ª temporada, tanto que a gente vê, o Trip fala que ele viu as luas em volta de Matalas Prime. E existe uma piada que Matalas Prime is a real shithole, porque era uma piada com ele.
Então, e outra coisa, o Matalas participa do último episódio de Enterprise, This or The Voice, como um tripulante da Enterprise D, levando tipo um pad pro Riker ou qualquer coisa assim. Então ele está em tela, ele participou de um episódio de Jornada nas Estrelas. Ele foi aonde alguns poucos fãs estiveram, tá? Antigamente era mais fácil, tipo, vocês sabem que no filme 1, quando você vê a tripulação reunida, muita gente ali era do fã-clube, inclusive o Richard. Não, o Richard Arnold. Na verdade, quem organizou o pessoal dos fã-clubes, o Larry Nemecek, que também estava lá. Podcast e tal, tava todo mundo lá. Era tudo amigo do Richard. Então o Richard falou, vamos gravar, inclusive ele. Né? Então, mas o Terry não estava nisso, tá? Porque não, o Terry tinha 5 anos, tá? Tudo bem? Ele ainda não estava nessa brincadeira. O Terry era criança. De qualquer maneira. Termina a era Berman. Agora eu vou contar uma coisa pra você. Richard Arnold, no filme 3 me ligou para ir assistir gravações. Eu não fui. No filme 4, no filme 5. Você sabe por quê? Porque no filme 6. Quem mandou ser pobre? Se você não fosse pobre, você tinha ido. Ele sempre mandava mensagem: Luiz, vem assistir, pô, eu garanto aí uma semana com você e tal. Eu falava: eu trabalho, proletário é uma porcaria, eu trabalho. E foi legal, essa época era legal. Bem, mas voltando ao querido Terry Matalas. Ele também começou a fazer... ele aí a gente vai para a carreira dele fora de Star Trek. Então a carreira dele de verdade começa em Star Trek. Mas só para falar, nesse meio tempo ele escreveu uma série de quadrinhos da IDW chamado Hive, que contava a nova geração e tinha 7 de 9 no meio, a Rainha Borg. Eu tenho esses quadrinhos. Você tem esses quadrinhos, o Hive? Eu juro que eu tenho. O problema é que eu não sabia que ele tinha escrito quando eu tava vindo gravar isso aqui, senão eu tinha pego. Então, na próxima semana você traz, mostra aqui pros espectadores, e eu não tenho, você vai me emprestar. Não vou. Eu quero ler o Hive, pô, eu quero saber o que o Matalas falou nessa história. Mas ok. Olha lá, ele participou de Terra Nova, uma série que é muito legal, cara, muito legal, de viagem no tempo também. Sim, claramente ele curte a ideia de viagem no tempo. Sim, porque Terra Nova, essa série, Road. Você chegou a assistir Terra Nova? Terra Nova tem um plot bem interessante. A Terra está deteriorada, a atmosfera impossível, e eles inventam uma máquina do tempo e jogam os caras para o passado. E lá no passado, da época dos dinossauros. Então o pessoal quer na época dos dinossauros, é uma loucura, cara. Sim, é uma série boa, se eu não me engano, teve 2 temporadas. Bem legal. Eu só assisti os primeiros episódios que eles vão para a época dos dinossauros. Mas vale a pena, vale a pena. Ele também trabalhou em Trash Road, que é outra série sci-fi, tá? Sim. E também tem uma outra série sci-fi louca, como é que era? Alguma coisa? Five? Return of Pink Five. Essa eu acho que ninguém assistiu. Você assistiu Return of Pink Five? Eu não assisti. Se você assistiu, deixa o seu comentário, porque nenhum de nós aqui assistiu. E já que você vai deixar o comentário, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, por favor, que está funcionando pra caramba. A gente está aumentando os inscritos e vamos correndo para os 10 mil inscritos aqui. Mas ele também trabalhou de Corrida Sangrenta, Blood Drive, que é uma série que eu também nunca vi. Mas isso é normal, gente. A galera trabalha em coisas, né? Onde te contrata, você está no início de carreira, pô. Então, ó, Corrida Sangrenta, o retorno do Pink Five. Sabe-se lá o que é isso. Mas, vamos lá, vai. Ele foi o showrunner de uma série muito boa chamada... 12 Macacos. 12 Macacos. Assim, gente, ó, ele trabalhou também numa série chamada... Eu acho que é Reboot da Nikita. Reboot da Nikita. 2010. De 2010. Aí ele foi ser produtor executivo e escritor do reboot do MacGyver. Porque ele gosta de reboot, né? Mas porra, MacGyver era uma boa aposta, o menino era até bonitinho e tal, mas a série realmente era fraca pra caramba. Eu só assisti alguns episódios da primeira temporada, eu não consegui muito a fundo. Fraquinha. Não consegui muito a fundo. Mas aí realmente ele vai desapontar mesmo em 12 Macacos. Gente, olha, nesse ponto... Desapontar não, é despontar, pelo amor de Deus. Desapontar é outra coisa. Gente... Talvez você não conheça, você só conhece o filme do Bruce Willis, né, e do Brad Pitt, que é um ótimo filme, tá? Mas 12 Macacos, que é obviamente uma releitura daquele filme, só que em formato série, é muito legal. No momento dessa gravação, eu acabei de terminar a primeira temporada e eu falo que é realmente legal. Eu estou ansioso para ver as outras 3 temporadas, tá? Porque 12 Macacos ele pegou uma coisa, tá? A gente pode falar a mesma coisa que ele tem, o mesmo problema do Alex Kurtzman, né? Nunca trabalha em nada original, só trabalha em coisa que já é reboot. Mas ele mostra um respeito
respeito pela história quando ele trabalha nesses reboots, ele mostra uma coisa tão forte, tão grande, que faz com que você queira continuar a ver. Ele é legal, é verdade. Eu assisti a primeira temporada também. A gente pode assistir agora as outras duas, são 3, né? A gente faz até faz um review. Se quiserem, fala aí, né? Tudo bem? E aí, né, depois disso, essa que foi pro canal Sci-Fi, isso aí inclusive foi nessa aí que ele trabalha vários atores famosos, como James Callicles de Battlestar Galactica, o Todd Stashwick, que agora é o Capitão Gillian Shaw, tá, e outras pessoas lá. Ele vai ter trabalhado em Dois Macacos. Muito legal. E aí? Muito bem, gente, durante o período pandêmico, tá, o Michael Chabon e o Akiva Goldsman chegaram nele, certo? E fizeram uma proposta para ele vir produzir, ser showrunner da segunda temporada de Star Trek Picard. Deixando muito claro para vocês, isso já foi dito pelo Matt Okumura, que é escritor da terceira temporada, isso já foi dito pelo Christopher Moffat, que é coprodutor da terceira temporada, que o Terry Matalas entrou com a história pronta. A história da segunda temporada foi escrita pelo Akiva Goldsman e pelo Michael Chabon, baseado numa ideia do Patrick Stewart sobre a infância real do Patrick Stewart, ok? Então ele não estava na mão do quê? Da escrita da série, isso já estava pronto. Ele tinha que fazer o quê? A pós-produção, a produção e a pós-produção, porque a pré-produção, que é os roteiros, já estavam. Mas ele aceitou fazer isso, partindo do fato que ele tivesse total controle da história na terceira temporada. E aparentemente ele foi contratado pelo Alex Kurtzman para fazer isso. Eles deram um orçamento ridículo que todo mundo fala que é um orçamento ridículo, mas ninguém fala quanto que é. Então, porque é ridículo, então dá vergonha. A gente não sabe quanto que é. Mas, e aí o que esses escritores todos têm falado? Eles sentaram numa mesa, durante a segunda temporada, tá? Sentaram numa mesa e soltaram todas as ideias que eles tinham. Nada era fora do limite. E aí eles foram vendo o que dava para encaixar no que, criaram a história da terceira temporada enquanto estavam filmando a segunda temporada e filmaram, logo que terminou a terceira temporada, eles filmaram a segunda. Eles filmaram a terceira. Diz a lenda que teve um certo trabalho para convencer o Patrick Stewart a trazer todo mundo de volta, porque ele não queria. Na cabeça dele, ele queria uma série livre do pessoal da nova geração. Ele queria uma coisa picar só, solo de verdade. Diversas entrevistas do Patrick no começo, lá na primeira temporada, falou que ele não queria simplesmente refazer a nova geração. Exato, ele não queria voltar. Ele queria avançar, ele queria ir para frente. E olha, para atores, eu entendo perfeitamente isso. Mas a grande realidade é que você pode amar a primeira temporada ou a segunda temporada de Star Trek Picard, não tem problema, mas não era a mesma coisa. Quando eles anunciaram a volta de Patrick, todo mundo entendeu a volta da nova geração e não a volta do Patrick. E agora, vendo a terceira temporada, a gente vê o quanto o personagem do Picard necessita daqueles outros personagens, do mesmo jeito que eu adoro o Capitão Kirk, eu amo o Capitão Kirk, mas eu sei que o Kirk, apesar de ser um brilhante personagem, ele não vive o seu potencial inteiro se não tiver atrás dele o Spock, se não tiver atrás dele o McCoy, se não tiver o Scott, o Sulu, o Uhura, o Chekhov, porque esses personagens elevam, e o Picard está extremamente elevado na terceira temporada, porque o Terry fazia isso. E de acordo com o Okumura, ele entrou por Skype com cada um dos atores legados, e explicou, escutou, deixou eles darem ideias do que o personagem, por exemplo, olha, eu quero ver o meu personagem o seu fazer personagem tal vai fazer isso, faz isso. Aí, por exemplo, o Worf, o Michael Dorn fala, não, mas eu acho que o meu personagem nesse ponto da história tá assim. E ele mesmo, o Terry Matalas, falou que ele escutou muito os personagens, os atores, porque ninguém conhece melhor os personagens que os atores que interpretaram eles durante 20 anos. Então, existe uma grande colaboração de ideias que ele fez para criar essa terceira temporada. Que não é comum nos Estados Unidos, você sabe disso, não, né? Cada um tem seu departamento, cada um faz seu trabalho, o ator repete o que está no texto, dificilmente ele vai se meter com isso, e quando recebe uma oportunidade dessa, o ator aproveita e fica feliz da vida, porque é raríssimo acontecer. E ser escutado. E outra coisa que falam muito do Terry Matalas é que ele é uma pessoa de palavra. Se ele falar alguma coisa para você, ele vai manter o que ele falou. O Todd Stashwick
falou que o Terry Matalas é uma pessoa que escuta, então quando ele está fazendo um personagem, alguma coisa, o Todd Stashwick, tá, o Capitão Lenshaw, ele tem um background de comédia, de stand-up, então às vezes ele fala umas coisas ali na hora tal, e ele falou que o Matalas é aberto a escutar e a mudar. Então ele é aberto a fazer esse tipo de coisa, o que é interessante. Que é bom, né? Inclusive o Stashwick falou que sempre, não, foi o Akumura, falou que sempre tinha um escritor da temporada em todas as gravações, exatamente para quando os atores sentiam que ia fazer coisa, para o escritor aprovar a mudança ali na hora, quando eles tentavam ser criativos. Então isso é tudo muito legal, é muito conectado, tá? E sinceramente, nada contra Starfleet Academy, espero que seja bom. Adoro o Prodigy, adoro o Lower Decks, gosto muito de Strange New Worlds, mas eu quero mesmo Legacy. Continuar o universo com o Terry Matalas. Para mim, hashtag Terry Track é isso aí, Terry Matalas, e a gente está fazendo esse episódio exatamente para dar aquele apoio da nova frota, tá? Para Terry Matalas. A gente quer ver Terry Matalas por muito tempo na franquia e quem sabe o novo showrunner geral no futuro, né? E olha, gente, para você que fala que não adianta fazer abaixo-assinado, não adianta reclamar, não adianta isso, não adianta aquilo, que eles vão fazer o certo, eu quero lembrar uma coisa para vocês, isso aqui é Star Trek. Star Trek era para ter sido cancelado na segunda temporada da série original e foram os fãs que fizeram a série continuar. E foram os fãs que fizeram a série animada acontecer. E foram os fãs que fizeram a nova geração acontecer. E foram os fãs que fizeram Star Trek Strange New Worlds acontecer. O poder é nosso. E os fãs fazem as convenções, e os fãs pagam o ingresso, e os fãs vão aos eventos, e os fãs compram coisas daquele gênero lá, tipo memorabilia. Então, quem sustenta a série, e eles deveriam saber e dar mais valor, são os fãs. Então, você aí que está aí sentadinho, você faz a diferença sim e tem que ser ouvido. Nunca deixe ninguém falar, você assiste errado, a sua opinião não importa. Mantenha sempre educação e elegância, mas a sua opinião importa sim, e o poder é nosso sim, e se nós nos unirmos como comunidade além do globo, vamos conseguir fazer Terry Matalas ter mais uma série. Assina o abaixo-assinado, bota o hashtag TerryTrack, ajuda a gente compartilhando esse vídeo para mais fãs saberem quem é o cara que está fazendo essa temporada fantástica de Star Trek. E vamos lá, galera! E é isso aí, fica com a gente, até o próximo episódio, tchau, tchau. Falou, galera!